Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova aqui no YouTube. É um prazer recebê-la conosco em mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Vila Nova de Goiânia, Goiás. Nós estamos terminando o ano, amanhã teremos o nosso culto de ação de graças pela passagem do ano de 2020 para 2021 lá no templo da igreja. E hoje, então, gostaria de trazer uma última palavra de estudo bíblico para os irmãos. Será um estudo avulso, a fim de que, a partir de janeiro, nós possamos preparar uma nova série expositiva, sempre não muito longa, também não muito curta, para que possamos estudar a palavra de Deus com profundidade, com seriedade e também com dependência e desejo de obedecer ao Senhor. Eu quero desejar boa noite a todos. Já vejo alguns irmãos aqui no chat do YouTube. Se você tiver alguma pergunta, pode deixá-la escrita que no final, quando eu der a última olhada aqui no chat, eu poderei responder as perguntas. Bom, nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre o relacionamento pais e filhos. Pai, o homem masculino, o cabeça da família, e filhos, preferencialmente os filhos meninos. E também vou dar uma palhinha aqui numa questão de uma menina. Mas quando você estuda as Escrituras, você percebe que há muito que é dito a respeito da relação pais e filhos, das relações familiares. A Escritura é muito honesta, é muito transparente em mostrar virtudes, vícios, vitórias, derrotas, problemas, dificuldades no relacionamento entre os pais e os filhos que querem servir ao Senhor. E eu introduziria dizendo o seguinte: construir relacionamentos com os pais não é responsabilidade só deles, mas também dos filhos. Sempre que nós estudamos esse assunto e ouvimos palestras e preleções e exposições bíblicas a respeito do assunto do relacionamento pais e filhos, muita ênfase é dada à responsabilidade dos pais, ao papel dos pais, à condução dos pais na educação dos filhos, o que é correto por causa do papel de liderança, de criação e de responsabilidade que Deus coloca sobre os pais na educação e na criação dos filhos. Mas a Escritura também não deixa passar em branco o fato de que na relação familiar não é somente os pais que têm responsabilidades perante Deus para que a vida, a unidade familiar, o convívio familiar seja bom. Nem sempre são erros dos pais que causam a desgraça ou os problemas dos filhos, mas também os problemas, as atitudes, as decisões que os próprios filhos tomam e que muitas delas trazem problemas para a vida familiar por causa de inconsequência, por causa de irresponsabilidade, por causa de imaturidade e por causa de desobediência pecaminosa mesmo, inclusive. Então, hoje eu queria elaborar e olhar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção para essa perspectiva da responsabilidade também dos filhos no que diz respeito ao relacionamento familiar dentro da família cristã. E eu separei alguns poucos exemplos da Escritura de questões, problemas e também de acertos, de erros na relação pais e filhos, que a Escritura deixa transparecer e que nem sempre nós olhamos com a devida atenção para colher os benefícios e o aprendizado que essas narrativas bíblicas trazem para nós. Então eu queria começar falando um pouco sobre Jacó e seus filhos. Os irmãos se lembram, Jacó teve 12 filhos, 12 filhos de 4 mulheres, sendo 2 esposas e 2 concubinas. E isso trouxe muito problema para Jacó. Jacó era apaixonado por Raquel, ele não escondia isso. Era Raquel que ele queria por esposa, mas um estratagema de Labão, seu sogro, bagunçou toda a vida, e a briga particular entre as irmãs Lia e Raquel aumentou ainda esse problema
E Jacó teve que administrar tudo isso, nem sempre com a sabedoria que nós esperávamos de um pai, de um líder consagrado a Deus. A principal questão que a vida familiar e os relacionamentos de Jacó com os seus filhos apontam para nós é que o tratamento diferenciado para com os filhos gera problemas. Eu cresci numa família grande de 11 filhos. Eu me acostumei a ver minha mãe, quando ela estava chateada com alguma coisa, por causa de algum problema que acontecia entre ela e um de nós, seus filhos, ela dizia assim: mas eu criei todos igualzinho, por que que este ou aquele me dá mais trabalho, esse dá menos, aquele dá mais trabalho? A questão é que nem sempre a gente trata igualzinho, exatamente porque nossos filhos não são iguaizinhos. Tem meninos, tem meninas, rapazes de uma faixa etária, outros mais jovens. Alguns têm personalidade, eles têm personalidades diferentes e por isso têm gostos diferentes, desejos diferentes, reagem diferentemente a problemas, a situações. Alguns são mais corajosos, outros são mais covardes, uns oprimem os mais novos, alguns tiram proveito dos outros. Quem viveu em famílias maiores entendem bem o que eu estou dizendo aqui. Hoje em dia, as famílias elas são drasticamente menores que as famílias da geração anterior, dos nossos pais. Hoje em dia é raríssimo você encontrar uma família de casais com menos de 35 anos de idade que tem mais de 4 filhos, ou casais da minha geração, que já chegando aí aos 50 anos de idade, que tem mais de 5 filhos. Dentro da minha família, dos meus irmãos, apenas um teve mais que, que 4 filhos. Todos os outros tiveram menos que essa quantidade de filhos. Então, uma questão que surge em famílias que têm 2, 3, 4 filhos é a questão do tratamento diferenciado. Às vezes, numa família que tem 2 filhos, essa questão já fica muito nítida e se torna problema na relação marido-esposa, na relação pais, mães e filhos, pais e filhos dentro de casa. Muitos desses problemas, eles não são gerados unicamente nas relações dos filhos, mas eles vêm de problemas no casamento que geram problemas na relação entre pais e filhos. Ora, o casamento de Jacó foi muito tumultuado. Ele amava uma mulher e ele então se vê envolvido com 4 mulheres, tendo que administrar todos os problemas de relacionamento entre elas e as suas próprias decisões equivocadas como pai. Era nítido e claro que Jacó tinha preferência por José, que era o filho primogênito de Raquel, e que seu filho caçula, que era Benjamim, também a rapa de tacho, como a gente costuma dizer, ele, depois do desaparecimento de José, ele se apegou ainda mais a Benjamim, de modo que a Escritura diz que a alma de Jacó era completamente ligada à alma de seu filho caçula Benjamim, o que gerava ciúmes nos outros, o que gerava competições entre os outros filhos. Então, a relação com os demais irmãos ela pode se tornar explosiva quando questões de preferência dos pais para com os filhos começam a vir à tona. E aí José, que foi o que mais sofreu com isso, ele era o filho preferido, e então ele passou a ser também o filho mais odiado pelos outros irmãos. E a sinceridade de José em contar os sonhos que Deus lhe dava é tratada como arrogância e não como sinceridade. José, ele não abandonou a sua sinceridade porque seus irmãos não o compreendiam adequadamente e, movidos por ciúmes e inveja por causa da relação preferencial dada a ele pelo pai, então eles passaram a tratar seu irmão de forma rude, de forma mal educada, e o clímax disso foi uma cisterna e depois 20 moedas de prata como pagamento pela venda do filho malquerido, da persona non grata que José se tornou. No entanto, a Escritura em nenhum momento acusa José de ser arrogante, soberbo
e tirar proveito das preferências de seu pai diante dos seus irmãos. Pelo contrário, a Escritura diz que José era um filho obediente e, de forma obediente, ele sofreu todas as injúrias e maus tratos que lhe foram perpetrados por seus irmãos. No final das contas, apesar de todos os problemas que o drama de José desenvolveu na história bíblica, no capítulo 35 em diante de Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus estava conduzindo todo o processo e no final Deus produziu reconciliação entre os irmãos e permitiu que Jacó descesse com alegria ao túmulo quando da sua morte. Por quê? Isso é o próprio José que diz para os seus irmãos quando eles pensaram que com a morte do pai ele se vingaria deles. José, sem negar a realidade dos fatos, ele sofreu, ele foi vendido, ele se tornou escravo, ele foi colocado numa cadeia e depois se tornou governador do Egito. A resposta de José é que só Deus pode transformar o mal em bem, ou numa tradução literal do texto de Gênesis, Deus pode fazer o bem ser maior, ser mais abundante do que o mal. Alguns tradutores bíblicos dizem que a tradução Deus transformou o mal em bem não é a tradução mais apropriada para a resposta de José a seus irmãos. O que José diz literalmente é: vocês fizeram mal e Deus fez o bem. Não Deus transformou o mal em bem. Vocês fizeram o mal e Deus fez o bem, de forma que o bem que Deus faz, ele triunfa, ele supera, ele é muito mais abundante do que o mal que o pecado faz. Por isso, Paulo diz em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. José aprendeu a ver o cuidado de Deus na resolução dos problemas familiares e perdoou prontamente a seus irmãos, porque Deus o abençoou e corrigiu todo o mal que havia acontecido no final. É claro que quando nós vivemos e convivemos com os problemas, não é possível enxergar assim. É somente quando nós olhamos para trás e olhamos para trás na perspectiva correta e assumimos uma decisão correta no presente para resolver os nossos problemas familiares, é que nós podemos enxergar a mão de Deus tratando as diferenças, as preferências que muitas vezes trazem dissabor e azedam as relações entre irmãos, até mesmo dentro da igreja. Às vezes é entristecedor saber de irmãos que poderiam estar juntos na mesma igreja e não estão, não porque moram em bairros diferentes, mas porque há alguma coisa não resolvida ou mal resolvida, ou algum problema que eles não conseguiram resolver e se perdoar no passado e que perdura no presente. A história de José diz que todo problema familiar pode sim ser perdoado e ser resolvido quando Deus está no controle da vida de cada um dos membros da família. Deus controlou a vida de José. José obedeceu a Deus em toda a situação e ele foi uma bênção para toda a sua casa. No final das contas, ele foi o benfeitor de todos os irmãos e ele não guardou mágoa, amargura e rancor de seus irmãos, porque ele viu Deus por trás de cada ato, até os mais grosseiros, até os mais malvados, porque Deus usou tudo isso para colocar José na posição, no local e na situação em que ele estava quando seus irmãos vieram lhe pedir ajuda e socorro. Só Deus pode fazer abundar o bem onde o mal fez os seus estragos. Um outro exemplo de relação familiar de pai e filho que eu gostaria de ressaltar é o que está narrado no livro de 1 Samuel 19, 20 e 23, que é a história de Jonatas. Eu tenho falado muito sobre Jonatas ultimamente, escrevi um livro sobre Jonatas, o amigo de Davi. Tenho vários exemplares dele aqui à disposição para venda, é só me procurar. Mas
O que me chama muito a atenção em Jonatas como filho, e eu quero me concentrar nele, é a posição que ele toma de tentar ser um conciliador entre seu pai, Saul, e seu melhor amigo Davi. Davi era um desafeto de Saul, porque Saul enxergou que Davi seria o próximo rei, e Saul então quer preservar o trono para Jonatas. Enquanto que o próprio Jonatas entendeu a vontade de Deus para sua própria vida e disse para Davi: Olha, você será o novo rei e eu serei contigo o segundo. Ora, quando Jonatas diz isso para Davi, os dois já são homens maduros, não são jovens mais idealistas, são homens que já estão montando a sua família, já com esposa e tudo. E, no entanto, Jonatas entendeu qual era a vontade de Deus para a sua vida. Os princípios errados dos pais devem ser negados pelos filhos. Quando os pais cometem muitos erros, quando os pais não são fiéis a Deus de inteiro coração, como foi o caso de Saul, que tentava tirar proveito da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus a seu favor, tentando lucrar em cima daquilo que deveria ser uma obediência simples. E Saul fazia a mesma coisa com seus filhos. Ele usou e destruiu a vida pessoal da sua filha Mical, tentando através dela destruir Davi. Ele usou a sua filha de forma maldosa, engenhosamente pecaminosa contra Davi para poder tentar assassiná-lo, tentar tirá-lo do seu caminho como rei. Mas Jonatas não permitiu que Saul fizesse isso com ele, embora Saul tentasse. Saul queria usar Jonatas também para atingir Davi, e Jonatas, seu filho, não permitiu. E o que me chama muito a atenção em Jonatas é que, apesar de ele não ter permitido que seu pai o usasse como instrumento dos seus desejos particulares, ele procurou sempre honrar o seu pai do jeito que a Bíblia disse. Ele conhecia os erros do seu pai. Certa vez, quando seu pai fez um voto desatinado, e um soldado falou para Jonatas, porque ele havia comido mel quando ninguém poderia ter comido, 1 Samuel capítulo 14, Jonatas respondeu para o soldado da seguinte forma: meu pai turbou a terra, meu pai entristeceu a terra, meu pai envergonhou a terra. Jonatas conhecia bem o pai que tinha. Sabia que o pai era inconstante, sabia que o pai era pretensioso e ambicioso, e que costumava usar as pessoas utilitariamente. Mas apesar dele saber disso, ele procurou ser uma bênção na vida do seu pai. Quantos filhos carregam ressentimento por causa de erros que os pais cometeram no passado ou que ainda cometem no presente? Filhos de pais beberrões são exemplos disso. Pais que bebem muito e que, por causa da bebedeira, são violentos com as esposas, com os próprios filhos, vivem endividados porque gastam com bebidas. Muitos filhos têm ressentimento dos pais por causa disso. E, às vezes, até ódio. No entanto, a Escritura diz que os filhos devem honrar os pais, independentemente de qual atitude, equivocada ou não, que eles tomem. Jonatas procurou fazer isso com Saul. Jonatas nos ensina que não cobiçar a herança dos pais, mas servir a Deus em primeiro lugar é uma meta de vida digna. Ele não cobiçou o trono, ele procurou fazer a vontade de Deus para a sua vida. Jonatas nos ensina que construir um relacionamento seguro com Deus, mesmo quando os pais falham, e ensiná-los aos filhos, é um bom caminho. Ele fez uma aliança com Davi, uma aliança que incluía até mesmo a relação da próxima geração, filhos de Davi, filhos de Jonatas. Quando Jonatas morreu, Davi assumiu seu filho Mefibosete para cuidar dele em honra ao amigo que teve no passado. Jonatas também nos ensina, como um filho obediente a Deus e que procura honrar o pai e que é fiel aos seus amigos, a não aceitar as mentiras dos pais como padrão de vida para o crente.
Ele não é daquela turma que, quando o telefone toca em casa, o pai diz: se for para mim, diga que eu não estou. Jonatas não admitiu isso na sua vida. Ele não aprendeu esse costume com o seu pai. Ele é de uma linha diferente. Ele procurou honrar o seu pai sem andar nos mesmos caminhos equivocados que o pai andou. Essa é uma lição para nós. Nós precisamos sim aprender a observar os nossos pais, e a adolescência é o período em que nós fazemos isso. E a adolescência é o período que nós olhamos para os nossos pais e começamos a perceber que eles não são heróis coisíssima nenhuma. Eles são tão cheios de erros e nós enxergamos quase todos eles. Então, aquela crise da relação do filho com o pai na adolescência. Quase todos nós passamos por esse tipo de crise. Eu me lembro que na minha adolescência houve uma época que eu achava que meu pai não honrava a família. E houve uma época que ele viajou para pescar e eu entendi que ele havia deixado a gente, eu tinha pouco mais de 10 anos de idade, eu entendi que ele tinha deixado a gente passando dificuldade e não tinha nada a ver com isso. Eu me equivoquei na minha interpretação juvenil, nutri certa raiva e ódio, ressentimento do meu pai por causa disso, e foi meu irmão mais velho que me chamou no canto e disse: para com isso, Hélio. O que você está fazendo, o que você está sentindo, o que você está falando do papai, não é a verdade dos fatos. Você precisa enxergar melhor o que nosso pai faz por nós. E meu irmão me ajudou a mudar essa forma de enxergar meu pai, criticando, acusando, querendo ser o oposto dele. Tem muitas coisas que meu pai fazia que eu procuro não fazer, mas tem muitas coisas que meu pai fazia que eu tenho o maior prazer em dizer que aprendi com ele. Duas coisas que eu tenho o maior prazer de dizer que aprendi com meu pai é o gosto pela música clássica. Meu pai tinha uma discoteca inteira de músicas clássicas: Beethoven, Brahms, Vivaldi, Mendelssohn, Mahler e Chopin e Mozart, e aquela turma toda dos clássicos. Meu pai tinha N discos deles, muitos deles repetidos, gravados por orquestras filarmônicas diferentes, e eu aprendi a amar. Mas a La Comparsita, que era o tango, meu pai amava tangos, eu odeio até hoje. Eu me acordava muitas vezes 6 horas da manhã com o meu pai ligando o som que ele tinha lá em casa no volume 10, que era o mais alto que aquela eletrola podia dar, e com La Comparsita. Eu detesto La Comparsita. Mas Vivaldi, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Telemann, Pachelbel são compositores clássicos que eu aprendi a honrar e a admirar e a gostar de ouvir com o meu pai. E uma gratidão que eu guardo firme no fundo do meu coração foi que, quando eu quis ler a Bíblia, eu cheguei no meu pai no dia do meu aniversário e disse: pai, eu queria pedir um presente para o Senhor. Me dá uma Bíblia. E ele simplesmente pegou a Bíblia dele e me deu de presente. Eu guardo essa Bíblia até hoje aqui na minha caixa de memórias. A Bíblia que meu pai me deu, a Bíblia que eu li mais de 20 vezes inteira, e foi ele que me deu. Meu pai me deu o melhor presente. E ele me deu não uma nova, ele me deu a dele, a que ele usava. Então, a gente pode lembrar muitas coisas dos nossos pais, coisas ruins, coisas complicadas, momentos difíceis, mas nós temos sim que guardar com carinho os melhores momentos. Ah, Quando meu pai envelheceu e chegou aos 80 anos de idade, e eu já estava morando aqui em Goiânia, já era pastor aqui, há pouco tempo atrás, menos de 5 anos atrás, eu vi de uma apresentação da Orquestra de Goiânia. Ela iria apresentar numa noite os concertos de Brandemburgo, que meu pai amava e eu aprendi a amar também. E eu liguei para meu pai: pai, vai ter a apresentação dos concertos de Brandemburgo ao vivo aqui pela Orquestra de Goiânia, o senhor quer assistir? E ele veio, e aquela foi a melhor noite da minha vida com o meu pai. Ele assistiu todos os 5 concertos de Brandemburgo e eu estava do lado dele. Foi uma benção.
Jonatas nos ensina também a construir amizades firmes com base no amor e no temor de Deus. 1 Samuel capítulo 18 e capítulo 23, Davi e Jonatas fazem aliança na presença do Senhor. E isso a Bíblia deixa claro para nós. Jonatas procurava honrar a amizade com lealdade. Não tem nada dessa conversa que a gente escuta por aí de que Jonatas e Davi tinham relacionamentos homoafetivos. Não tem, não há base firme na Escritura para poder fazer esse tipo de afirmação. O que existe são interpretações equivocadas a respeito de vontades que os defensores da interpretação homoafetiva ensinam e pregam por aí. Mas com base na escritura, no estudo claro, límpido do texto, não dá para defender esse tipo de relacionamento entre os dois. Havia uma amizade leal. E isso é o que a Bíblia ensina para nós. Quando nós olhamos para essa situação da amizade de Davi e Jonatas, nós aprendemos que ciúmes com os amigos dos filhos podem ser frutos de inseguranças pessoais do lado dos pais. A Bíblia diz em 1 Samuel 18 e 19 que Saul tinha inveja de Davi e tinha medo de Davi, porque ele sabia que Deus estava com Davi e ele era desobediente. Então, nós lidamos corretamente com os ciúmes dos nossos pais quando o nosso relacionamento com eles e com os nossos amigos são baseados na verdade e na sinceridade, tanto com os pais quanto com os nossos amigos. Se você percebe que há ciúme de seu pai, de sua mãe na sua relação com seus amigos, seja sincero, seja transparente, não fique escondendo as coisas. Os pais desconfiam mesmo. Agora, muitos desconfiam, só desconfiam, e muitos têm ciúmes, porque acham que os filhos estão dando o seu lugar para os amigos. Muitos pais ficam inseguros quando filhos passam a ter amizades fortíssimas com pessoas de outro convívio. E é somente a sinceridade, a lealdade e a transparência dos filhos é que podem permitir e ajudar com que os pais fiquem bem nessa situação. Andando um pouco mais, um outro exemplo, e esse é um exemplo explosivo, é a relação entre Davi e Absalão. Está narrada em 2 Samuel 13, 15, 18 e 19. A história e o drama de Absalão nos ensinam que o pecado não tratado corretamente impede a construção de relacionamentos saudáveis e honestos entre pais e filhos. Quando nós lemos a história do adultério de Davi e Batseba, parece que tudo ficou bem resolvido, mas não ficou. Depois daquela história, a vida familiar de Davi, que já era complicada e cheia de problemas, virou uma bagunça. E virou uma bagunça especialmente no que dizia respeito ao seu relacionamento com os filhos. E a história de Absalão, que vale a pena fazer uma exposição dela numa outra ocasião, há um sermão do reverendo Caio Fábio na internet chamado O Drama de Absalão, que vale a pena você ouvir. Era das épocas boas do reverendo Caio Fábio e que foi uma das melhores exposições da história de Davi e Absalão que eu já ouvi e já assisti até hoje na minha vida pastoral. O fato é que Absalão ele se vinga de Davi e ele faz algo com Davi que mostra o quanto que o pecado de adultério de Davi marcou profundamente a sua família. É dito que aquilo que Davi tinha feito às escondidas com Batseba, Absalão vai fazer numa tenda ao meio-dia para que toda a população assista. Então Absalão ele tem relações sexuais com todas as concubinas de Davi em público. Todos sabiam que ele estava lá dentro fazendo aquilo, vingando de seu pai, tentando humilhar seu pai por causa de pecados do passado. A Bíblia fala que Davi se arrependeu, que Davi confessou o pecado, o Salmo 32 e o Salmo 51 mostra isso para nós. Mas a Bíblia também não esconde que marcas, que feridas, maltratadas, mal resolvidas, elas voltam à tona quando uma crise se estabelece dentro da família. Perdão que não é perdão
que é pela metade, que é fingido, que não é sincero, ele não resolve situação. Arrependimento que não é arrependimento, que não é sincero, que não é transparente, ele faz o problema voltar e a gente carrega muitas marcas de situações problemáticas dentro da nossa família, algumas vezes, e se deixa carregar por causa de situações assim. Então, como lidar com as nossas críticas aos pais? A Bíblia diz que Absalão vai para a porta da cidade e ele critica a forma de Davi governar publicamente, tentando com isso angariar seguidores para ele tentar dar um golpe de Estado contra o seu pai. Quando nosso coração se enche de críticas pelos nossos pais, de tal modo que nós só sabemos criticar, reclamar e murmurar, é preciso tentar ser compreensivo e buscar refúgio em Deus, não em relacionamentos errados, como Absalão procurou fazer com seus amigos. O que Absalão fez foi errado e ele sofreu as consequências disso. Criticar aos pais é desonrá-los, e a Bíblia diz que não é o melhor caminho que um filho deve tomar no seu relacionamento com os seus pais. E eu queria terminar com uma história que para mim é maravilhosa, que é a história da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, aqui está faltando o capítulo 15, 11 a 32. Essa parábola ensina, do ponto de vista dos filhos, que é a minha abordagem nessa noite, que rejeitar os ensinos corretos dos pais gera morte no pecado. O filho caçula e o mais velho se afastaram do pai, cada um por seus motivos. O filho caçula se afasta porque achou que, que a vida estava passando muito rápido e ele queria usufruir da herança. Então ele desonra o pai ao pedir a, ao recebimento da sua herança antes de seu pai morrer. E a Bíblia trata de forma indireta, mas perceptível, que o filho mais velho, ele também desonra o pai porque ele se afasta do pai por guardar mágoa, amargura e ressentimento na forma como o pai tratou a saída do filho. Por que o pai não impediu a saída do filho? A palavra de Deus diz que quando o filho pediu a herança, e ele era o caçula, e ele tinha direito a uma pequena parte da herança, 50% era do seu irmão mais velho, segundo o costume judaico, a Bíblia simplesmente diz que o pai anuiu ao desejo do filho mais novo. No entanto, a Escritura deixa bem claro que os dois erraram. O mais novo desonrou o pai, quebrando o quarto mandamento, e abusou da intimidade do pai. E o mais velho tratou o pai como se fosse um patrão. Em função da mágoa com o irmão mais novo, ele não entendeu e ele perdeu de vista a intimidade do pai. Não perca a intimidade dos seus pais. Ela é preciosa, ela é cara, ela é necessária para que você tenha segurança na sua juventude e tenha uma base firme para poder levantar voo quando na vida adulta você se afastar da família por causa de estudos fora, por causa de um novo emprego, uma nova situação de vida, por causa de um casamento. Nutra intimidade com seus pais. A intimidade não é uma obrigação unicamente dos pais, é uma via de duas mãos. Ela vai, mas ela também vem. Os pais devem dar abertura para ter intimidade com os filhos, mas os filhos também devem dar abertura para ter intimidade com seus pais. E muitos filhos se fecham, ignoram os conselhos dos seus pais, ignoram até mesmo algumas coisas mínimas a respeito da relação com os pais. E isso pode lhe custar caro depois. Não, a Bíblia diz que a intimidade é um valor importante. E Deus quer ter intimidade conosco. E Ele nos oferece o meio, que é a oração, para que possamos ter intimidade com Ele. E assim também, pais e filhos nutrem intimidade quando conversam abertamente, respeitando-se a respeito de vários assuntos. O que a
A parábola do filho pródigo ensina para nós no que diz respeito a relacionamentos familiares. Ela nos mostra que o amor seguro do pai gerou perdão, reconciliação e comunhão na família. A parábola não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai esperançoso, ou melhor, a parábola do pai gracioso. Lembre-se que o pai da parábola, na verdade, no fim das contas, é Deus, e tudo tem a ver com o evangelho. Mas quando nós olhamos pelo lado humano da história que Jesus criou e contou para nós, ela mostra que nós que somos pais, nós podemos imitar sim a Deus quando nós criamos os nossos filhos para a glória dele. E a melhor forma de entender isso é compreender que na parábola do pai gracioso, do filho pródigo, o pai está seguro de tudo que ensinou para seus filhos e o exemplo que deu. Foi isso que lhe deu base para esperar o filho que se foi e que estava morto no seu pecado. E é nisso que Deus também se apega para a pregação do Evangelho e para nos trazer em arrependimento para Ele. No final das contas, a história mostra que há perdão para o mais moço e há reconciliação para o mais velho. O mais moço que desonrou o pai se arrependeu e voltou para casa, e a Bíblia diz que a família deveria se alegrar porque ele se arrependeu, alegrar com a melhor festa. E que o filho mais velho não deveria se abster e se ausentar da festa, porque achou um desperdício e uma humilhação o pai festejar a volta do filho arrependido. É a perspectiva. Não, quando há perdão na família, a reconciliação se instala no meio de nós. Eu tenho pensado muito sobre a reconciliação ultimamente. E eu tenho visto, às vezes eu sou chamado como pastor para trabalhar em conflitos interpessoais entre irmãos dentro da igreja. E muitas vezes, quando alguém vem ao meu gabinete para falar a respeito de um problema pessoal com algum outro membro, alguma outra membro da igreja, muitas vezes o que esse irmão, que essa irmã deseja da parte do pastor não é uma intermediação para resolverem o conflito, mas é um aliado para tomar partido. Muitas vezes nós, pastores, somos tentados a tomar partido em problemas familiares. E a Escritura diz que o papel do pastor e o papel de todo cristão dentro de uma família é ser embaixador de Cristo para a reconciliação. Eu perguntei para uma jovem certa vez, quando ela veio conversar comigo a respeito de um problema com a outra irmã. Eu perguntei qual que é a sua primeira disposição nessa conversa que você quer que eu marque com as duas. Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, e ela diz isso 5 vezes ali, que a nossa atitude quando nós vamos buscar conversar com o irmão com o qual nós estamos com problema é a reconciliação, oferecer o perdão para colher a reconciliação. Não simplesmente atacar, murmurar, resmungar o problema, mas abrir o coração para perdoar e reconciliar com o irmão, com a irmã em falta com você. E o nosso papel como cristãos, não só dos pastores e obreiros e presbíteros, mas de todo cristão é, quando for chamado para ser um mediador, um conciliador dentro da família, fazê-lo buscando a reconciliação entre aqueles que estão em atrito. Esse é o mandamento bíblico. E é isso que a parábola do filho pródigo ou do pai gracioso nos ensina. Deixa eu fazer aqui então uma conclusão e uma aplicação. A melhor maneira de construir bons relacionamentos com os nossos pais é amando-os e honrando-os de acordo com as Escrituras. Não é de acordo com o meu desejo, não é a força do querer, mas é em dependência, em submissão, em obediência ao que a palavra de Deus ensina sobre relacionamentos. E a palavra de Deus sobre relacionamentos ensina que deve haver amor, que deve haver perdão, que deve haver reconciliação e que deve haver gratidão.
Nós devemos buscar esses sentimentos e essas virtudes quando o atrito, ou como diziam os seminaristas, quando o contrito, quando a coisa fica tão feia que o que existe é um atrito misturado com o constrangimento, é um constrito, um contrito, ele dizia. Não, Deus não quer nem atrito e nem contrito. Deus quer reconciliação. E quando nós buscamos a reconciliação por obediência, os resultados sempre serão positivos para a nossa vida cristã. E eu queria terminar aqui dando esses exemplos da Escritura a outros. A Escritura é muito rica quando ela descreve situações familiares com os quais muitas famílias, inclusive da nossa igreja, estão envolvidas ou poderão vir a estar envolvidas nessa questão. Eu quero dar uma olhada aqui no chat, ver se alguém fez alguma pergunta para eu tentar responder. Desejo uma boa noite a todos os irmãos que já escreveram aqui, Maria de Lourdes, Iva, Irene, Cláudio Ferreira, boa noite, Brandina, Janicélia, a irmã Ivani, o Silvio, a Daniela Oliveira e a Rosângela. São todos muito bem-vindos. Ninguém deixou uma perguntinha aqui para mim, ainda bem, mas faz parte. No dia que você quiser conversar com seu pastor a respeito disso, estamos à disposição. Basta nos procurar particularmente, individualmente, que nós poderemos e desejamos servi-lo naquilo que precisar. Você que está assistindo o vídeo também e nos visita, assistindo agora ou assistindo depois, quando assistir, nós estamos à sua disposição. Basta deixar uma mensagem aí nos comentários, e assim que nós, conferindo as mensagens, encontrarmos o seu comentário, daremos atenção a ele, com certeza, com a graça de Deus. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, Deus querido, nós intercedemos pelas famílias da nossa igreja e de todas as igrejas, de todas as famílias que estão nos assistindo ou nos assistirão depois. Coloque a tua bênção em todos os lares, a bênção do teu evangelho, que salva, que perdoa, que cura conflitos, que transforma situações e corações. Visita-nos, Senhor Deus, nesse final de ano. Que esse seja um tempo bom não só para festejar e para recapitular, mas também para se reconciliar com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o filho, com o parente, com o amigo, com quem quer que seja. Que a tua palavra seja graciosa dentro das famílias cristãs e também não cristãs. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Descanse em paz, em nome de Jesus.